Vou te mostrar hoje como usar uma biblioteca bacaninha chamada Alpine.js para fazer interfaces dinâmicas e assíncronas para consumo de REST API. Então, se liga no vídeo aí, ó. Salve internauta! Vou mostrar para você hoje como usar o Alpine.js. É uma biblioteca muito simples, extremamente simplista, prática e fácil de usar para criar uma interface dinâmica, utilizando rotinas assíncronas para consumir a API REST que a gente desenvolveu nesse outro vídeo aqui do card, cujo link também está aqui na descrição, e prometo que vai ser rápido e indolor. Então vamos lá, mas antes disso não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho aqui para ativar as notificações. Gostando do vídeo, curte, comenta, compartilha e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas que, assim como você, têm interesse por programação. Agora sim, bora pro vídeo. E sem enrolação, vou compartilhar com vocês aqui a tela do NetBeans. Esse é o projeto que nós criamos na aula anterior. Lembrando que o link está aí na descrição. Para dar uma relembrada, tínhamos um pacote chamado Model, com uma classe chamada Task. Essa classe chamada Task tinha um atributo chamado Title e nada mais, além dos construtores e os métodos Get e Set do Title. No package API, temos aqui o Task Servlet, é um servlet que responde pela URL tasks e que possuem os métodos get, post, delete para consumir uma lista de tarefas que está abstraída de forma estática aqui na própria classe task. Na página inicial, vou já executar a aplicação aqui para a gente ver ela funcionando. Na página inicial a gente não fez nada, tem apenas um script que publica uma tarefa, faz um post de uma tarefa, depois faz um post de uma segunda tarefa, depois usa o get para ler a listagem inteira, depois apaga uma tarefa e no final das contas fica só com a tarefa 2 aqui. Inclusive, se eu copiar essa URL, ele vai mostrar o JSON com aquela lista única de tarefas. Se eu der F5 aqui, ele vai recriar aquelas tarefas lá. O que a gente vai fazer? A gente vai implementar efetivamente uma página, que aqui não tem página nenhuma. Tem as requisições aqui que estão usando o document para escrever na tela os textos, para escrever na página, na realidade, os textos que aparecem ali de forma dinâmica, porém sem nenhuma conotação visual, sem nenhuma interface de interação visual com o usuário. Então, o que a gente vai fazer agora? Se pesquisarmos por Alpine.js, fora os links patrocinados, vai abrir aqui o primeiro site que vai aparecer não patrocinado, é o alpinejs.dev. O Alpine.js é uma biblioteca muito leve, a gente só precisa colocar esse script aqui, e aí ele permite que a gente implemente uns mecanismos dinâmicos de interação com os elementos HTML. Ela é muito simples, leve e fácil de usar. Então aqui tem uma série de exemplos. Lá na home tem esse Get Started, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do exemplo. A gente tem aqui algumas, só para demonstrar para vocês, nesse exemplo aqui, a gente usa um atributo chamado xData para colocar um objeto que tem aqui um contador iniciando em 0. No botão, a gente usa também um atributo chamado xOn com o clique para implementar uma ação qualquer, no caso está incrementando o contador. A gente usa o xTest para colocar dentro de um elemento um determinado objeto que faz parte aqui do xData. Nesse exemplo, quando eu clico no increment, ele dinamicamente, sem reprocessar a página, ele modifica aqui os elementos de maneira muito fácil, sem ter que usar o getElementById e ficar alterando dados, o que é muito trabalhoso em JavaScript. Então, essa biblioteca faz o que o Angular faz, o que o Vue faz, o que o React faz, só que de maneira muito mais simples. Para aplicações monolíticas, ela é bem bacana, ela é muito prática e fácil de usar e extremamente leve, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui no nosso projeto, nessa página inicial, eu não vou usar nada disso aqui, ó. Não vou usar nenhuma dessas chamadas assíncronas aqui. Deixa eu remover aqui o output. Esse método aqui eu vou reaproveitar. Esse método request, ele recebe uma URL, qual é o método que eu quero usar e os dados que eu quero enviar para a requisição. E aí ele responde uma requisição com esses parâmetros, convertendo aqui o dado para string antes de colocar ele no bar aqui. E no final das contas ele devolve um JSON. Como a gente implementou uma API que só devolve JSON, então a gente vai usar essa rotina aqui. Antes de implementar o resto, vamos colocar uma interface bacana aqui. O que eu vou fazer? Vou entrar aqui no site do Bootstrap, aqui no Read Docs. Ele já mostra aqui para mim o que eu tenho que fazer no index.html. E aí ele já me apresenta aqui esse bloco de HTML completinho. Eu vou copiar ele aqui
lá no meu projeto, eu vou colar ele aqui. E eu só colei embaixo assim porque eu vou pegar esse script que eu vou usá-lo ali em cima. Então isso aqui eu posso apagar. Dentro aqui do meu body, eu coloco o meu script e aí eu formato aqui um código com Alt Shift F. Só tem aqui o Hello World, vamos começar a implementar alguns elementos HTML aqui. Vamos começar colocando aqui um navbar. Dentro desse navbar eu vou colocar uma div. Vou colocar um spanzinho aqui com um nome para aplicação que eu vou chamar carinhosamente de MyTasks. Aí eu vou colocar uma div para o meu conteúdo. Vamos começar colocando também um input group para colocar os elementos de entrada da tarefa, da nova tarefa. Então eu vou ter aqui um input e um button com sinal de mais. Fora dessa div eu vou criar um table. Essa table vai ter um tr. Essa tr vai ter um td. E aí, para ilustrar por enquanto, eu vou colocar um button, marcando aqui que a tarefa foi concluída, e um span para o título da tarefa. Ok. Se agora eu atualizar aqui a minha página, index, ela vai ficar assim. Então, por enquanto ela não está funcional, eu vou escrever alguma coisa, clico no mais, aquela tarefa vai vir para cá e eu tenho um botãozinho done para limpar a tarefa durante a interação com o usuário. Voltando para o nosso projeto, agora eu posso incluir a biblioteca do Alpine na minha aplicação. Então, lá na documentação do Alpine, ele já mostra aqui que no head eu preciso colocar esse script para ele funcionar. Então, eu coloco esse script aqui no head. E dentro aqui do nosso script, a gente precisa implementar algum mecanismo em JavaScript para interagir com o nosso objeto, para interagir na realidade com os nossos elementos por meio dos atributos do Alpine. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar aqui uma function chamada tasks, e essa function ela vai retornar exatamente o que eu vou querer no xData do meu objeto principal, do meu elemento principal no HTML para interação com o Alpine. Então, aqui eu coloco um return, dou um enter, que ele automaticamente coloca a chave aqui embaixo para mim. E aqui eu defino os objetos que eu vou ter. O primeiro deles vai ser um atributo string vazio que eu vou chamar de NewTaskTitle para representar qual é o título definido pelo usuário lá naquele input. Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente vincula isso com um elemento usando o Alpine. Eu vou definir aqui também um array vazio chamado list que vai servir para armazenar as nossas tarefas, nossas tasks. Eu vou criar um método chamado loadTasks que vai fazer o quê? Vai fazer a requisição das tarefas usando o get. Aqui eu preciso fechar com parênteses, ponto e vírgula, porque é uma arrow function. E eu já sei que essa requisição aqui, ela vai me devolver no objeto data um array chamado list. Olha só aqui, ó, um array chamado list. É ele que eu vou usar para atribuir ao meu array do objeto aqui, esse que vai ser usado na interface. De maneira semelhante, assim como eu vou usar esse load tasks, eu vou criar também métodos para adicionar uma tarefa e para remover uma tarefa. Como é que eles vão ficar? O add task, ele vai fazer uma requisição semelhante, aqui eu tenho que fechar a arrow function, a diferença é que vai ser um post com o título do new task title, que é esse cara aqui, que vai estar vinculado com o input. Então, o que tiver lá no input, ele vai ser recebido aqui no body do post. E aí, uma vez feita essa requisição, eu limpo o task title para dar uma interface interessante para o usuário, ficar um comportamento interessante. Se o usuário digitou um texto e entrou com a tarefa, limpo o texto e atribuo o list para usar lá para manter atualizada a lista de tarefas na aplicação. De maneira semelhante, eu faço também o remove task, em que eu invoco o delete com o task title informado como parâmetro. Aqui eu preciso fechar a arrow function e aqui eu só preciso atualizar a lista. A princípio, a gente já tem pronto aqui um mecanismo que vai fazer funcionar a nossa aplicação de forma dinâmica. Aqui no projeto, eu vou pegar o meu elemento principal, que é essa div aqui, e aí eu vou incluir o xData que vai invocar esse tasks aqui. Então o meu xData ele vai ter o que? O new task title, o list e os métodos loadTask, addTask e removeTask. Além dele, eu quero aproveitar e já fazer o load, invocar esse load tasks aqui para desde o começo trazer a nossa página com os dados atualizados. Para isso, eu uso o xInit, invocando aqui o load tasks. Esse erro que aparece é porque esses atributos não são atributos nativos do HTML. No NetBeans a gente pode vir aqui e desabilitar essas checagens de HTML para esse tipo de arquivo, porque afinal de contas a gente está trabalhando realmente com uma biblioteca que manipula as funcionalidades e a interação do HTML por meio de atributos que realmente não existem na especificação do HTML. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui é colocar o xModel new task title, que é o nome desse atributo que aparece aqui em cima, aqui, vinculando o valor daquele atributo com esse input texto. A gente também coloca o
XOnClick do botão da inclusão de tarefa vinculado com o método addTask, que é esse método aqui. E aí, para finalizar, a gente precisa fazer com que isso aqui funcione numa espécie de looping que leia as tarefas e mostre aqui o nome efetivo da tarefa e vincule esse botão com essa tarefa para que ela seja removida. Para fazer isso, a gente usa esse X4 que funciona como um laço de repetição no Alpine, em que aqui eu coloco a declaração de uma variável para o que seria um array, no caso aqui é o list. Então, para cada tarefa em list, para cada task em list, e eu preciso fazer isso dentro de um template, e o que eu quero que seja replicado múltiplas vezes, eu coloco dentro do template. Então esse template ele vai pegar todo esse bloco e copiar iteradas vezes aqui dentro do meu laço de repetição. Nesse tr, então o que eu vou mudar aqui? Aqui eu não vou ter a tarefa, eu já tenho aqui o task, vou usar aqui no span o atributo xtext para dizer que é para aparecer o task.title e eu não preciso mais desse cara aqui. Eu salvei a minha aplicação, por enquanto é só HTML, significa que o meu servidor não perde aqui os meus dados, ele continua aqui com a tarefa 2 e quando eu atualizo aqui, ó, já funcionou, a tarefa 2 já apareceu aqui, né? Vamos ver se já está funcionando a inclusão de novas tarefas. Já está funcionando, olha lá, já está funcionando. Mesmo quando eu atualizo aqui, se eu vier aqui atualizar, olha só minhas 3 tarefas aqui, então já estou manipulando. Esse botão que ainda não está implementado, vamos fazer isso agora. Aqui no button, eu uso o XOnClick para invocar o removeTask com o task.title para que ele seja removido. Salvo, quando eu volto ali e atualizo, ele já aparece aqui. Vamos remover esse, removi todos. Então vamos adicionar aqui tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. E aí a gente consegue remover também as tarefas livremente. Viu? Eu falei que seria indolor? Essa biblioteca é bem legal, né? Já conhecia? Comenta aí se você conhecia, se você gostou. Ela é bem bacana para aplicações monolíticas, ela é muito boa mesmo. Vale a pena conhecer, vale a pena utilizar. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta e compartilha. Se chegou até aqui é porque tem interesse nesse tipo de conteúdo, então não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações e ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que, como você, tem interesse na arte de programação. Valeu, pessoal, e até a próxima.